Agora o que resta ao Gabigol é aguardar o andar da carruagem. O Flamengo decidiu que não vai dar a camisa 10 para o jogador, então ele não vai usar mais, e multou o atleta em 10% do seu salário, mas não parou por aí. E a diretoria rubro-negra decidiu não renovar o contrato do Gabriel Barbosa. Isso é uma coisa muito séria. E assim, gente, vamos ser bem prático e bem honesto, não tinha mais clima. Desde aquela briga com o Marcos Braz do Campo, as coisas já tinham ficado bem distantes entre Flamengo e Gabigol. Mas, ok, era uma rixa entre o Braz e o Gabigol. Não era entre o Flamengo e o Gabigol. E aí começou aquele papo de renova, não renova, renova, não renova, renova, não renova. Falaram que tinham até brindado com champanhe, que tinha feito um acordo verbal. Mas o Landim, impressionadíssimo, tinha falado que não teriam feito um acordo. Não tinha nada assinado. E ficou esse disse por não me disse. O Landim falou que não tinha realmente assinado nada, o empresário do Gabigol quis falar que tinha, e isso também distanciou o Gabigol do Landim. Então vejam vocês, não era só um distanciamento entre o Flamengo e o Gabigol, ele também já estava jogando mal. Então assim, o presidente e o vice já não estavam tão acostumados com esse tipo de conduta do Gabigol, já tinha dado uma gelada na relação dos dois. E, por fim, agora, suspensão, também pesou, mas ajudou depois do Gabigol, foi bem recepcionado, a torcida abraçou, o Tite começou a enxergar, entender o Gabigol, as coisas realmente estavam indo bem. E aí agora essa foto com o Corinthians foi a gota d'água, a camisa do Corinthians num atleta tão importante, tão impactante quanto é o Gabigol, depois de tudo que ele passou, depois de tudo que ele causou, realmente fica difícil. E aí, senhoras e senhores, o Flamengo decidiu que não vai renovar o contrato do Gabigol e que até o presente momento não estava interessado em negociá-lo. Agora, sim, está aberto a negociações com o Gabigol. Então, assim, vai querer emprestar o jogador no primeiro momento, creio eu, e depois deve liberá-lo de graça, o que é um pecado, porque o Gabigol, querendo ou não, ele é um jogador valioso, ele é um jogador caro. Ele é um ativo do Flamengo, mas o que nós podemos fazer, não é mesmo? Quem tomou essa atitude, na verdade, foi o Gabigol. Quando ele coloca uma camisa de um outro time, de um time rival, de uma grande torcida, depois de um flerte descarado com a torcida do Corinthians, então não tem mais o que fazer. E eu acho acertada, realmente, acho acertada a decisão. Se o jogador não quer ficar lá, não tem que ficar cavando, não. Gente, vamos ser bem honestos, isso é cavar a saída, e de uma maneira burra. É pegar os anos que ele passou aqui, a idolatria que ele tem, e jogar na lata do lixo. Em vez de sair pela porta da frente, ele está saindo pela porta de trás, escoltado basicamente. Porque a torcida do Flamengo, eu estou acompanhando nas redes sociais, não quer mais o Gabigol. O Gabigol antes, que era o ídolo da torcida, que era o cara que carregava aquele sentimento, aquele que tinha, era possivelmente o jogador com a maior identificação dos últimos tempos com a torcida do Flamengo, jogou tudo no lixo, gente. Jogou tudo no lixo. E assim, eu duvido que o Flamengo vá emprestar o Gabigol aqui em território brasileiro. Porque isso seria fortalecer os seus rivais. Qual que é o planejamento do Flamengo hoje em dia? O planejamento é emprestar o Gabigol para uma equipe europeia, uma equipe que seja de fora, pelo menos, do Brasil. Só que quem é que vai querer hoje assumir esse salário, tempo de contrato, esse jogador que está jogando mal, que está jogando com efeito suspensivo? Então, hoje a situação do Gabigol é muito ruim. O salário dele é alto, ele não tem ritmo de jogo, ele tá jogando mal, pelo menos nos últimos anos e meio, tá jogando mal, ele tá jogando com base em um efeito suspensivo, então é complicado, é um jogador marrento, é um jogador que é briguento, então, assim, o Flamengo relevava o Gabigol, vamos ser bem honestos, porque ele tinha o status de ídolo, pelo que ele fez em 2019 e pelo que ele fez em 2021, 22, perdão. Então, assim, o Flamengo sabe do potencial do Gabigol. De 19 até 23, ligou muitos títulos. Jogou muito futebol. Foi artilheiro, quebrou recorde, fez tudo. Só que não dá para jogar no nome. Não dá, não tem como. Ele tem que render, ele tem que fazer com que o Flamengo consiga títulos, bons resultados. E ele não está fazendo isso. Mas, por uma questão de respeito, por uma questão de identificação, a torcida do Flamengo engolia isso e ok, Gabigol, por tudo que você fez. Mas não tem como, gente. Uma hora a torcida vai cobrar, ele é um cara que está recebendo em dia, ele é um jogador que é decisivo, então ele tem que brilhar. A bola chega no ataque, cai no pé dele, ele tem que fazer o gol.
E me dói muito no coração ver que, pô, o último vídeo que o Flamengo postou nas redes sociais era uma substituição do Pedro com o Gabigol, né? Sai o Pedro entre o Gabigol e aí tá lá a legenda falando como é bom ter um ídolo com um sorriso, porque o Gabigol tá sorrindo, né? Sorrindo com a alma rubro-negra. A alma rubro-negra com o escambau é muito complicado, né? É muito, muito, muito complicado mesmo. E dói mais ainda no coração ver que, por exemplo, o Pedro foi vaiado. O Pedro foi vaiado diversas vezes, mesmo sendo o maior artilheiro do Flamengo, foi vaiado para que o Gabigol pudesse entrar, para que o Gabigol pudesse jogar, para que o Gabigol pudesse retomar o ritmo dele, né? Então é difícil. E, gente, sério, o Gabigol é um jogador muito importante na história do Flamengo. Isso ninguém vai apagar. E por mais merda que ele faça, não tem como apagar. Agora, eu queria dizer o seguinte a vocês. Onde Zico está, Gabigol não está. Então, se eu chamo o Zico de ídolo, não posso chamar o Gabigol de ídolo. Então, o Gabigol, para mim, é um grande jogador da história do Flamengo. Mas ele não é um ídolo. Não é, infelizmente. Ele era, mas jogou isso na lata do lixo. Bom, esse é o vídeo. Se você concorda comigo, deixa a opinião nos comentários, se inscreve e deixa o seu like. Fui.